No meu percurso dentro do universo do vinho, vi muitos produtores fazendo vinho, mas também produtores que recuperam histórias, salvam vinhas esquecidas e ajudam a preservar a identidade de um território. O convidado de hoje pertence claramente a esta categoria. Com uma trajetória que começou nos vinhos verdes, passando pela Austrália e se transformou nos projetos mais respeitados do vinho português contemporâneo. Ele construiu uma carreira baseada na autenticidade, na recuperação de patrimônios vitícolas únicos e numa visão que une tradição e o olhar para o horizonte. O episódio de hoje vamos conhecer melhor a história, os desafios e a visão de futuro de Márcio Lopes. Bem-vindo ao BacoCast. Olá, Adriano. Boa tarde. Obrigado pelo convite, antes de mais, por estar aqui hoje partilhar um pouco daquilo que fazemos. E temos muito para conversar, hein, Márcio? Olha, a gente Sim. gosta de. Eu percebi lendo teu histórico, estudando um pouquinho sobre você, que a gente tem algo muito em comum, que gostamos de história. E de vinho, se calhar também. Devia se calhar de vinho, né? Não é? Bom, mas sem todo esse conceito, não é? Sem toda essa história e o que está por detrás, não é? Do vinho também não temos grande história para contar e grande vinho para mostrar, não é? Nada, eu chamo Márcio Lopes, sou enólogo e produtor dos projetos Pequenos Rebentos e Proibido, Pequenos Rebentos em Melgaço e Proibido no Douro. Tenho também um pequeno projeto na Ribeira Sacra, em Espanha, mas esse é mesmo para gastar dinheiro, né? Aquilo não é que nos outros não seja, mas nesse Eu é. fiquei interessada nesse, olha. Eu acho que é uma vinha tão pequenina que uma vinha com meio hectare, praticamente 70 anos e dá-me cerca de 500 quilos, portanto, imagina, né? Oh, Hum, imagina o é, mimo disso, isso sim. portanto, vamos falar de coisas boas que isso Mas, Márcio, é antes da poder. gente Isso, iniciar a sim. apresentação dos teus vinhos, do teu projeto, eu queria falar um pouquinho sobre esse homem, esse produtor, esse enólogo, esse visionário, essa pessoa que está por trás dessas garrafas tão autênticas que tem despertado tanta paixão pelo mundo. E queria saber, de uma forma sintética, quem é o Márcio antes do vinho? Bom, o Márcio Lopes é uma pessoa normal, comum, agricultor também, portanto, e muito focado nas coisas, pronto. Eu gosto muito de fazer também as coisas bem feitas, pronto. Se é que isso, se é que isso seja eh, eh, perto da perfeição ou não necessariamente, quer dizer, não é por aí que eu acho que fazemos os nossos vinhos. De todo, aliás. Até porque a maior parte das vinhas que hoje em dia trabalhamos são, são bastante distintas portanto, dão vinhos bastante singulares, né? Pensando e olhando para a gama toda do portfólio que temos em ambas as regiões, são vinhos bastante distintos, não é? E todos eles quer dizer, pensando em 50 viticultores, praticamente 200 parcelas de vinha, não é? Nossa. Nós temos aqui muita matéria para fazer. Uhum. E efetivamente, antes de ser enólogo, o Márcio era um entusiasta, é sempre difícil falar em causa própria, não é? Márcio, qual é a tua idade? Desculpa. Tenho 43 anos. Tá jovem Eu ainda, com tive, o tive mundo que parar para inteiro na frente. pensar. Talvez, eh, mas sim, acho que todo o caminho que temos vindo a fazer até agora tem sido bastante construtivo e preenchido também, né?
Quando que tu percebestes, Márcio, que a viticultura e a enologia poderiam ser a tua profissão de fato? Assim, qual foi o momento, se houve, né? Se houve esse momento de quebra de paradigma, você falou a palavra entusiasta, né? E é o que, por exemplo, eu também fui entusiasta antes de entrar dentro do universo do vinho a nível profissional. Quando foi esse start que você deixou de ser entusiasta e passou de fato a ser profissão, a ser a tua vida dedicada profissionalmente a Eh, isso? eh, sim, vou-lhe pedir só um pouquinho, Diane. Podemos parar só um minuto, por favor? Sim, sim, sim. Tem aqui uma coisa Eu que tenho que interrompo. resolver. Sim, quer dizer, o meu início na enologia acaba por ser um pouco natural, não é? Dá-se um pouco natural. Eu venho de família de agricultores e desde novo, que me lembro, sempre passei praticamente a minha infância junto deles, aos fins de semana. Portanto, estamos a falar de uma agricultura de minifúndio, com bastante tipo de agricultura. Em termos, tínhamos o milho, tínhamos a horta, não é? As batatas, tudo. Ok. Eh, Tínhamos tudo o que era cereal para alimentar o gado. E depois havia a parte das vinhas, não é? Na altura, Aham, aham, aham. vinhas derramada que estavam na bordura dos campos. Depois acabávamos sempre por fazer a vindima. E eu recordo-me praticamente sempre no início de outubro, não é? Pronto. Então havia a tradicional pisar-pé, pronto. Eu comecei de muito novo a fazer tudo isso. Obviamente que não foi nessa altura que eu não, não nasci iluminado para dizer assim, pá, não, efetivamente é isto que eu quero ser. Mas sempre gostei muito de tudo que era a agricultura em geral, a parte das Aham. florestas, a parte do contacto com a natureza. E era uma coisa que eu gostava muito. Pronto, depois seguiu-se o ensino tradicional, o ciclo, o secundário, e depois foi mesmo na faculdade que tomei essa decisão, pronto, de seguir a enologia, porque também já gostava de vinho, efetivamente. Eu entro na Faculdade de Ciências, no curso de Engenharia Agronómica, em 2001. E depois, no decorrer do curso, juntei uns amigos na faculdade e organizamos um congresso, que chamamos o primeiro congresso, o primeiro simpósio vitivinícola do norte de Portugal. Eu vi várias pessoas Ah, é, olha que é, legal! é, há 22 anos, talvez, em 2004, exato. Que Mas, giro! mas porque também esta inquietude pronto, eu gostava de ouvir algumas pessoas, não é? Mas Claro. a ideia de género, pá, mas porque é que eu vou agora ouvir o engenheiro António Magalhães da Vila Real, ou porque é que eu tenho que pá, ir a Lisboa ouvir o professor Rogério de Castro, ou a Évora ouvir porque é que não os trago todos cá, né? E foi assim, em tempo recorde, em tempo recorde organizamos um simpósio com patrocínios, tudo, pá, uma coisa super profissional, né? Assim, uma coisa a parecer mesmo. E foi. Pronto, e um dos oradores também foi o Anselmo Mendes, que na Ah, altura, no final, né, que no final das palestras, depois, claro, estivemos a conversar entre todos, e depois ele, na altura, falou: "Pá, mas eu sei que quer fazer uma vindima no Alvarinho, quer vir até Melgaço e tal." Portanto, a Vindima seria no ano seguinte, portanto em 2005, e eu disse: "Epá, não, eu gosto, quer dizer, isto é uma estupidez, né? Quer dizer, a senhora Anselmo Mendes, né? Eu dizer-lhe: "Epá, não, eu gostei mais de vinho do Porto, eu gosto mais do Douro e tal, gostava mais de trabalhar no Douro." E portanto, já ele estamos a falar há 20 anos atrás, né? Portanto, já ele estava a trabalhar cá está Alvarinho, de uma forma exímia e já, né, era um senhor na altura. Um, eu disse: "Pá, não, deixa lá isso, venha, mas é fazer uma equipa." Pá, e lá fui eu, em 2005 comecei a trabalhar com ele, depois estive com ele até praticamente 2008, a altura em que fui para a Austrália, e depois quando voltei, em 2010, é que comecei com efetivamente os nossos dois projetos, o Pequenos Rebentos em Melgaço e o Proibido no Douro, não é? Mas
aí tudo isso foi uma Márcio, se sequência me natural. permite, eu tinha exatamente esses dois pontos, falaste no Anselmo Mendes, desse início, né, da tua trajetória, que é muito, você usou o termo que aqui em Portugal se usa muito, que é um senhor, né? Isso traduzindo é uma pessoa respeitada, né? Então, É, assim, foi. muito bacana, né, ter esses espelhos bonitos para a gente quando está iniciando qualquer tipo de atividade, né, que a gente gosta e que quer desenvolver. E eu ia te perguntar exatamente daquela época que tu teve com ele profissionalmente, o que que ainda tu carrega no teu presente como profissional? E depois queria te perguntar essa tua transição ali pela região da Austrália, que foi, pelo menos que eu li dentro da tua apresentação, Rottinglen, como é que fala? E Tasmânia. O que que tu trouxe dessa visão, né, completamente de novo mundo, né, para dentro do teu universo profissional? Sim, não, em relação ao trabalho com a engenheiro Anselmo, foi muito, fiz um pouquinho de tudo, não é? Quer dizer, era uma pequena empresa na altura, portanto, se não havia transferes para fazer, havia engarrafamentos, se não havia engarrafamentos, havia trabalho na vinha, pronto, fiz um bocadinho de tudo, não é? Um, e no- Em termos de aprendizagem, acho que eu fui crescendo como um homem, não é? Porque estava a sair da faculdade, quer dizer, a pessoa pensa que sabe tudo, não é? E depois chega ao mercado de trabalho e bate na parede, não é? Isso é mesmo assim, portanto, tudo isso foi uma constância ao longo do tempo. Um, e depois, pronto, quando fui, a experiência na Austrália torna-se bastante reveladora, porque estive em duas regiões, uma que se chamada Roderickland, que fica a 300 quilómetros mais ou menos a norte de Melbourne. Perto de Canberra, né? Sim, um bocadinho, mesmo a norte de Melbourne, onde passa o Murray River, não é? Assim, uma É. zona muito quente, muito continental, e onde trabalhei mais com tintos e cabernets e syrahs, coisas desse género. Uma zona muito conhecida pelos fortificados, não é? Até eles lá, por exemplo, trabalhavam um forminte tradicional da origem tradicional de Tocaia e fortificavam, não é? Pronto. Também faziam o Porto, não é? Chamavam-lhe Port Wine, hoje em dia já não podem, não é? Naturalmente. E, e, e os moscatéis, sim, os damascates, era uma coisa estrondosas. Estamos a falar de uma região que tinha uns moscatéis com 150 anos e coisas Nossa. que eu tive a oportunidade de provar alguns e eram coisas fantásticas. Hum, e depois, pronto, a Austrália acaba por ser um país de oportunidades, não é? Não se pensa mais nos Estados Unidos, assim, uma coisa, mas a Austrália também o é. Portanto, às vezes, numa simples conversa de final de tarde, de bar e de wine bar, as oportunidades surgiam e depois surgiu um convite para ir para a Tasmânia, portanto, aí já estamos a falar umas coordenadas um pouquinho mais abaixo, não é? Onde, Bem ao sul. onde, onde a vindima ainda estava a começar, portanto, eu já estava praticamente a acabar uma e a outra ainda estava a começar, porque era the true cool climate, né? O verdadeiro clima mais frio, sobretudo na Austrália. Eh, e os solos, pronto. Conhecido eh, pela produção de espumante na Tasmânia, mas vinhos bases para espumantes. O que que você fazia lá exatamente? Sim, fiz um pouco de tudo, não é? E na Vindima faz isso mesmo, não é? Faz um pouco de tudo. Trabalhei muito com castas brancas como a de Chardonnay, de Sauvignon, pinós fora do normal. Solos mais barrentos, até solos difíceis de encontrar, mais difíceis de encontrar até cá em Portugal. Um, e até Alvarinho, não é? Até fiz Alvarinho. Que na altura se chamava Alvarinho, mas
depois mais tarde rebentou a bomba, não é? Isto em 2011, porque toda a gente estava a plantar a casta como sendo o alvarinho, e depois veio-se a descobrir, né, a Austrália é um país em quarentena, não é? Portanto é uma ilha, e então trabalhou por ter um núcleo de estudo, não é? Para estudar tudo o que entrava na, na ilha. E então, todo o trabalho genético ali ao longo de 3 anos, descobriram que a casta não era alvarinho, mas era uma casta chamada Savignan Blanc, uma casta do Jurá, né? Uma casta branca do Jurá. E pá, isto foi uma bomba porque a Vila Maria, na Nova Zelândia, estava a plantar praticamente 20 hectares só dessa casta, né? Eh, e agora, eu costumo brincar com os meus vizinhos espanhóis, das Rías Baixas, porque com esta história, porque de onde é que vieram os enxertos Ah, todos? ok. De onde é que vieram as plantas, não é? Que viveiros é que... E o curioso é que foram viveiristas espanhóis, sediados na Galiza, que venderam as plantas para a Austrália e para a Nova Zelândia. Que giro. Portanto, Que história. vá-se lá entender, né, como é que o Alvarinho, eu costumo brincar, pronto. Já a minha avó Como é dizia que o Alvarinho transitou para outra casta, né? que já a minha avó costuma dizer Crossover, crossover. é, a minha avó já dizia que o Alvarinho, o espanhol, não era verdadeiro Alvarinho, não é? Mas isto dava conversa para muito tempo. Não, É, brincadeiras à parte, mas foi efetivamente o que aconteceu. E depois, quando voltei, sempre gostei de fazer muito vinho branco, não é? Portanto, já na altura gostava muito de vinhos mais frescos, vinhos mais, pronto. E hoje, passados estes anos, passados 20 anos, vejo que efetivamente sempre foi muito mais 70%, 80% vinhos brancos do que vinhos tintos e sem querer, portanto, olho para o portfólio e tudo aquilo que fomos fazendo ao longo do tempo sem e, querer ou e querendo, instintivamente. é, é, Instintivamente. sim, sim. Márcio, é muito interessante ouvir um pouquinho um resumo aqui, né, da tua história, como o homem por trás desse teu projeto, mas queria abordar agora um pouco do teu projeto, do início dele. O que que foi o start para ti? Agora eu vou começar meu projeto, sem investidor, sem grandes estruturas, vou lá, vou fazer, vou acontecer. O que te levou a esse salto? Bom, a história, eu acho que aqui a falta a falta de dinheiro é uma benção, não é? Para alguns casos. E foi o meu caso, né? Portanto, isto em 2010, quando eu comecei o negócio com 300 euros e muito pela necessidade, muito. Que giro, que giro. Comecei a comprar vinhos, montei uma pequena distribuidora, comecei a comprar vinhos a produtores conhecidos. O primeiro deles foi um professor meu da faculdade, e na altura perguntei-lhe o preço, quanto é que custava cada garrafa, Aham, e aham. na altura os 300 euros deu para comprar 20 caixas de vinho. E, e na altura, depois, em 15 dias, vendi as 20 caixas, ou uma semana, já não me lembro, e que mandei vir outras 20. Pronto, e a coisa foi surgindo assim, foi indo assim. Em 2010 começo a fazer efetivamente o primeiro vinho, que é o Pequenos primeiro que rebentos? fizemos, e o proibido em 2010. Portanto, 2.000 garrafas praticamente de Alvarinho em 2010 e 600 garrafas de proibido no Douro. Um, e pronto, e assim me mantive mais ou menos até 2015. Muito no back-office, muito a bater à porta da Dona Maria, do São Manuel, para vender duas caixinhas de vinho, não é? Claro, claro. E em 2015 eu estava com 15.000 garrafas, creio. 2015, à volta, sim, 15.000 garrafas. E Que na altura salto, hein? Que comentei salto. no total, não é? E comentei com a minha esposa que ou fazíamos isto vida, ou quer dizer, isto não fazia sentido, não é? Portanto, na produção própria, digo, não é?
Então, em 2015 foi quando eu disse, pá, decidi, não, não, nós temos que dobrar a produção, eh, e, portanto, começar um projeto bom, como deve ser. E em 2016 fizemos 40 mil garrafas e em 2017 fizemos 70 mil garrafas. E eu perguntava-me a mim próprio, será que eu vou conseguir vender 50 mil garrafas de vinho? Porque Pergunta que todo produtor faz, né? Porque 15 mil garrafas até, não é, metia medo, esse género, epá, mas isto é muito vinho, é muita garrafa, como é que vai ser? Mas pronto, depois criamos parcerias com distribuidores e que hoje em dia ainda se mantêm connosco, não é? Distribuidores, clientes com bastante área e com bastante carteira de clientes e que por um lado mantém-se hoje em dia no projeto, o que é uma coisa gira de se ver. Eh, Márcio, na verdade, isso só ocorreu porque, de fato, o produto que tu estavas entregando tinha muita qualidade e fez com que as pessoas despertassem a curiosidade de querer provar e comprar de novo. E hoje falar dos pequenos rebentos e proibido é algo assim, que todo mundo conhece, pelo menos Portugal, e quem gosta dos vinhos portugueses já ouviu falar, pelo menos, né? Possa ser que alguém ainda não tenha provado, mas, de modo geral, já ouviu falar. E eu queria te fazer uma pergunta antes da gente passar para o próximo bloco, que é esse nome Pequenos Rebentos é muito filosófico, proibido também é muito filosófico e deve dizer muito, deve carregar muito. Explica lá, explica, quero ouvir dos dois nomes. o Pequenos Rebentos surge como pequenas experiências, não é? Que eu comecei a fazer na altura. Portanto, e o rebento vem da própria videira, não é? Portanto, no fundo, aqui o pequeno rebento era a pequena experiência que nós começamos a fazer, isto em 2010, 2011, por aí fora. E eh, na altura, estamos a falar, o primeiro vinho que eu fiz foi um branco, um alvarinho pisado a pé, pronto, Oh. fermentado como se fosse um vinho tinto, né? E portanto estamos a falar de 2010, 2011. Não é que vá há muito tempo, não, mas na altura chegou ao mercado e as pessoas estranhavam, não é? Não era muito comum, pronto, era um vinho quente, cheio de taninos, e o Alvarinho tem essa capacidade, não é? Tem uma película muito, muito grossa, portanto, muito rico em fenólicos e taninos e tudo isso. Portanto, estamos a falar de um vinho feito como um tinto até, consegue ter mais taninos que algumas castas tintas. E, e pronto, e chegou ao mercado e foi tudo uma estranheza, né? Portanto, eu até me recordo de ficar na altura, não sei, pá, com 500 garrafas, entrar na nova colheita e ficar com algum vinho para trás, que depois colocamos no mercado passado 5 anos, com algum estágio de garrafa, e foi uma coisa deslumbrante, porque o vinho desenvolveu-se, Evoluiu. envelheceu muito bem e hoje em dia mantém-se igualmente muito bem. Embora que eu na altura gastava pouco dinheiro nas rolhas, em cortiça, e, portanto era poupado, era bastante poupado. E não era só. Sabemos bem do custo de rolha, mas E hoje em dia, portanto, acho que uma em cada três, talvez uma em cada quatro, possa não estar muito bem, mas de resto, acho que sim. Portanto, tem evoluído muito bem. O proibido, no Douro surge porque no primeiro ano havia um senhor, tinha uma vinha em Foscoa, uma vinha velha, que tinha que as uvas eram fantásticas, pronto. Naquele ano o senhor não me vendeu as uvas, porque vendia para a cooperativa, pronto, típico transmontano, uma pessoa eu oferecia-lhe o dobro na altura, porque as uvas eram muito boas, mas o senhor típico transmontano era uma pessoa de compromisso, não é? Portanto, um aperto de mão era, e o senhor tinha um compromisso lá na adega cooperativa, e no ano seguinte a esposa, ligaram se eu queria ficar com as uvas, se não. E eu fui conhecendo a história do senhor Manuel, na altura tinha 90 anos, e ele tinha vivido toda a sua vida à conta do contrabando, não é? Portanto, ele viveu praticamente
toda a vida, quer dizer, a trazer o bacalhau, a trazer o tabaco, a trazer, quer dizer, a mandar o azeite. Pronto. E eu achei uma bonita homenagem, não é? Pela, pela vida que o senhor levara no passado, achei uma bonita homenagem chamar-lhe o vinho proibido, não é? Proibido. Que É, giro. muito simples, não tem nada a ver com castas proibidas ou ilícitas, tem mesmo a ver com. E nem pelo próprio estilo do vinho. Mas você falou anterior do Pequenos Rebentos e falando dessa carga tânica de um vinho branco, né? Nada comum para essa parte da Europa, né? Mas, por exemplo, Geórgia, Armênia, esses outros países ali mais de Cáucaso, já é isso que é muito valorizado, né? Culturalmente falando, né? E aí é que entra um ponto muito interessante, né, Márcio, que eu queria deixar aqui registrado na nossa conversa, por você colocar esse ponto, é quão importante é nós conhecermos a história do vinho, conhecermos para que a gente possa fazer até esses pontos de ligações, né? Então você fez um fantástico vinho de uma forma super inovadora para essa área da Europa, né? E para a apreciação dos consumidores que ainda não conseguiam perceber ali que estilo de vinho era esse, né? Tanto é que precisou o vinho estar quieto lá 5 anos. Imagina o que é um vinho quieto 5 anos, hein? O investimento, o time, enfim, nós sabemos bem fazer conta, né? E o fato é que é algo tão fantástico quando você consegue aliar a tua técnica ao teu background cultural, a entender todo esse mecanismo histórico e poder ligar até para vender melhor o teu produto que você está produzindo, né? E sem dúvida, eu fiquei aqui com a boca salivando já para provar esse vinho, que provavelmente não deve ter mais nada, né? Não, Porque efetivamente, o quando. alvarinho com esse calibre, meu amigo, não é para qualquer um, é. Não, e hoje em dia mantemos o vinho, chamamos, é o Pequenos Rebentos moda antiga, não é? Que é o Uhum. que temos vindo a fazer. E a casta, o Alvarinho, falando na casta, é uma casta muito elástica, não é? Portanto, nós conseguimos fazer aqui desde vinhos muito. É uma casta terpénica também, portanto, conseguimos fazer uns vinhos muito aromáticos Ah, e ir esticando o elástico até ao Pequenos Rebentos Caminho, onde tem uma parte de maceração e outra de fermentação, ao moda antiga, que tem a totalidade fermentado com as películas, até um Alvarinho também fermentado com as películas, mas envelhecido sobre o véu, como a Pequenas Viagens como a viagem ao princípio do mundo, não é? olha, é lá. Portanto, Isso aqui foi, é, hein? Isso aqui é. não, a casta. E lá está, quando comecei foi a pensar nisso, quer dizer, o que é que eu vou fazer, não é? Não, não vou fazer igual aos outros, não, depois que diferença no mercado vai haver para o nosso projeto? Claro, foi o caminho da calçada, das pedras, não é? Um caminho mais difícil, mas pronto, eu acho que se for fácil toda a gente faz, não é? Portanto, para as difíceis Verdade. estamos cá nós, não é? Márcio, interessante esse teu ponto também de falar. A gente está falando aqui do nascimento do teu projeto e tudo, e eu adoro ouvir essas coisas, que é para as pessoas entenderem o que está por trás de uma história de sucesso, que não é só flores, né? Não é só. Realmente tem toda uma carga ali de acreditar, de resiliência, de ultrapassar os desafios, e sem dúvida, isso que você colocou muito bem vai de encontro às dificuldades mesmo, porque, por exemplo, você inovar, você trazer algo novo que não é do mercado, é fantástico porque tu é diferenciador, é autêntico, é o teu diferencial. Mas em contrapartida, tu encontra ali a resistência, né? Pela não percepção, logo não é tão claro, né? Porque o mercado não é acostumado àquilo, e aí você encontra ali um ponto de inflexão. Mas o que que você diria para o Márcio, para a gente finalizar esse teu início, o Márcio de 2010, o que que hoje, em 2026, você diria para ele? Por acaso eu já tenho essa resposta treinada, porque Olha que legal, então diga. já me fizeram essa pergunta uma vez. Ai, que Não, giro. mas eu acho que não. No Márcio de 2010 dizia que não mudava nada. Ok. Portanto, fazia tudo o que fez até agora. Acho que não, de todo o caminho que foi feito, não, acho que foi, claro, as partes boas, as partes más, se calhar dispensava, não é? Mas tudo o Mas faz resto, parte, né, Márcio, do não, aprendizado. pois, não, tá, claro.
claro. Sim, não mudava nada, olhando para trás, não. Que Não bacana. mudava nada. Talvez fosse se calhar um pouquinho mais devagar. Ok, Calhar, ok. A marcha é um pouquinho mais lenta. é uma marcha um pouco mais lenta, talvez. Ok. Márcio, vamos entrar aqui num ponto diferenciador do teu trabalho, do teu projeto, e que fascina, que são as vinhas velhas, essa construção de identidade tão única dessas castas tão fantásticas, históricas dentro do universo vitícola. E a gente sabe que, de modo geral, para os produtores é muito mais fácil cultivar castas produtivas, né, que dão ali volume, que fazem volume para que haja um retorno rápido, né, do capital investido. Mas quando você, como produtor, como enólogo, opta por essas castas diferenciadoras, que dão muito menos frutos, que requer muito mais manejo, um sacrifício muito maior de manejo, porque geralmente estão implantadas, onde você foi fazer os teus projetos, estão implantadas em situações complicadas, né? É muito mais dificultoso. O que você imaginou, idealizou quando pensou, não, eu vou trabalhar com isso, quero isso? Pois, eu quando comecei, efetivamente, pronto, eu acho que fui ficando com aquilo que os outros não queriam, não é? E a partir daí fazer algo diferenciador, não é? E algo muito, muito especial. Que foi o caso das vinhas velhas no Douro e o caso das ramadas e das vinhas de enforcado na região do Minho, não é? Na região dos vinhos verdes. Portanto, e a partir daí aprender e perceber como é que a vinha trabalhava e começar a fazer algo novo, não é? Pronto. Efetivamente, vinhas velhas no Douro produzem muito pouco, não é? E temos que também perceber que não é só por serem vinhas velhas que são boas ou que são melhores, não é? Pronto. Também depende muito do trato que tiveram no passado, não é? Mas são vinhas que produzem muito pouco, um cacho, dois por videira, né? Estamos a falar de altas densidades por terreno, portanto há aqui uma competição muito própria dentro destes solos mais pobres. Pobres não, semi-pobres, não é? No fundo também queremos aqui o equilíbrio Tem das. algum resíduo, né, de... Não, tem que haver aqui alguma. Bom, a vinha velha tem uma. A vinha velha hoje, que nós chamamos vinha velha, quando foi produzida na altura a planta, não é? Antes de ser plantada, quando foi produzida, tinha uma raiz, tinha uma raiz que crescia na vertical, não é? Portanto, estamos a falar de uma raiz axial, eh, Ok. e que chegava Tema aos radicular, né? um sistema quase a prombo, não é? Portanto, em que se dizia que as videiras, há muito este sentido, as videiras que produzem pouco são melhores, ou os solos pobres são os melhores, não necessariamente os solos pobres, mas o solo semi-pobre, em que a videira procura efetivamente o que necessita, mas em profundidade, não é? A água, tudo o que necessita. Mas depois, a partir de determinada altura, um pouco por todo o país, e no mundo também, começaram-se a plantar, começou-se a perceber que havia um consumo mais elevado, né? Portanto, o consumo estava a aumentar, a densidade populacional igual, portanto, havia mais gente a beber vinho, né? E, e a partir daí começaram-se a pensar, junto com as universidades, que castas é que podiam produzir um pouquinho mais. Eu dou-lhe um exemplo, existem vários, mas a Tinta Roriz foi um exemplo claro de como produzir, por um lado, mais quantidade, mais fruta, eh, mais doçura, mais cor, ou seja, tudo isto ali na década de 90 mais ou menos, né? Portanto, há 30 anos, vinhas que foram sendo plantadas assim, e com o quê? E para produzir mais, o sistema radicular é um sistema horizontal, ou seja, é um Ok. sistema mais Superficial, né? Mais radial, ou superficial. seja, que ficava à superfície praticamente. Portanto, estamos a falar de alterações genéticas, né? Portanto, da planta. E grande parte das plantas foram produzidas assim. O que é que acontece? E algo que não foi pensado neste caminho e tampouco podia ser pensado, não é? A NASA chega à conclusão que o planeta aqueceu 1,5 graus nos últimos 20 anos, não é?
E, portanto, isto com o aquecimento global, videiras com raízes a meio metro da superfície, só Pois para receber mais nutrientes ou fertilizantes, ou o que for, para produzir mais, lá está, porque uma raiz com tendência para ir buscar, para crescer na vertical, produz muito menos, não é? Porque tem menos acesso a fertilizantes e tudo mais. E este sistema. Nunca ninguém pensou que com o aquecimento global todo o solo à superfície iria-se ficar muito mais seco depressa. E, portanto, hoje em dia existem, dependendo, obviamente, também da zona que estamos a falar e dos vales, dos microclimas onde estamos, dos microterroirs, há aqui um sofrimento diferente por parte destas videiras também. é. Portanto, Excelente explicação, olha, excelente. é, não, a questão é mesmo essa, não é? Portanto, as vinhas velhas conseguem produzir de uma forma mais equilibrada, produzem menos, pronto, efetivamente, produzem menos, mas de uma forma mais equilibrada, e o que nós queremos é o equilíbrio entre as partes, não é? Pronto. No fundo é isso, não é? Márcio, eu vi uma foto que vocês colocaram dentro da tua rede, acho não sei se foi o Instagram que eu vi, de umas videiras plantadas assim de comprido, com alguma coisa sustentando bem alto. Isso é provavelmente nos vinhos verdes, não? Uma vinha de enforcado, se era assim muito alto, Você chama aqui enforcado, né? uma parede vegetativa assim ao alto. Exato, exato. Ok. E eu queria aproveitar a oportunidade, porque isso é história também, e eu adoro complementar as nossas conversas e tudo colocando história. No meu livro, Vinho Viagem Cultural, eu falo da civilização etrusca. Eu não sei se dá para te Uhum. ver, Sim, sim, mas aqui tem sim, uma sim. imagem antiga, exatamente deles fazendo a colheita da vinha ancorada numa árvore, né? E como nessa região ali da Itália, né, que gira ali em torno da Toscana e um pouquinho para a lateral, era muito comum essa prática, né? Quando se não se produzia de uma forma como se produz hoje em maior quantidade, né? E buscando ali o ancoramento da planta através das árvores. E nesse caso que você colocou essa imagem lá, o que vocês estão buscando ali com esse sistema? Bom, o sistema de enforcado, voltando um bocadinho atrás, não é? Só, Dos só, só dias. uma aspas, Márcio. Eu vi no Chile também algum No produtor. Chile era para eu dizer. Pois é, mas é o sistema em camadas. Então, por exemplo, tem a primeira leva, né? A segunda leva e a terceira leva. E eu achei super curioso. Sim, estamos a falar de sistemas na região dos vinhos verdes. Estamos a falar de um sistema histórico, não é? Portanto, que nasce sobretudo, quer dizer, estamos a falar de videiras que cresciam até aos 10, 12 metros de altura, não é? Portanto, cresciam pelas árvores, em sistemas muito próximos de umidade, ribeiros ou algo assim. E que só que eram sistemas que produziam vinhos com muito pouco álcool, não é? E uma acidez Uhum. muito, muito alta, portanto, porque produziam muita fruta. E nós estamos a falar em Portugal, sobretudo na região norte, houve uma explosão demográfica aqui na década de 50. Portanto, havia necessidade, como eu disse há pouco, havia necessidade de alimentar mais pessoas, não é? E as crianças, nesse tempo, as crianças com 5 6 anos já trabalhavam no campo, não é? Já ajudavam os pais, já ajudavam a família, famílias grandes, por norma, e portanto o vinho na altura era considerado um alimento, não é? Uhum. Portanto, Márcio ainda é, calma. sim, sim, Por mais sim, que mas joguem muito mais. pedra, mas ainda Não, é. sim, mas claro, Sim, sim, eu entendi, eu tô só brincando. claro, claro. Hoje em dia deve ser Tá vivido complicado, até né? dos Até a gente 18 falar anos, isso. não é? Não, imaginar uma criança de 5 anos ou 6 anos a beber vinho como se fosse um alimento, hoje em dia é algo que não Impensável, né? pensavam, não é? Claro. Mas pronto, na altura, ou seja, havia muito mais gente a nascer e havia que alimentar estas famílias. E daí produzia muito mais quantidade. Ao produzir muito mais quantidade, as uvas não amadureciam, não é? Estamos a falar da casta azal e derivados.
nós estamos a recuperar uma vinha perto de Amarante deste género, em que o próprio produtor fala que tem lá Asal espanhol, Asal dourado. Pronto, nós achamos ali pequenas variações, mas no fundo tem por base a casta Asal, não é? Que é uma Ok. casta ácida por natureza, não é? Tá. E para dizer o quê? Hoje em dia o sistema está, o nosso sistema está praticamente a 6 7 metros da altura e foi chamado há uns anos atrás pelo professor Rogério de Castro, foi chamado de viticultura de vento, não é? Ok. Viticultura de vento. O professor Rogério de Castro na altura chamaram-lhe isso, Aham. porque ele tem duas camadas, não é? Portanto, a vinha na parte de baixo é quase como se fosse uma vinha tradicional, muito perto do solo, portanto, até é suscetível a mais doenças, e outra parte, uma parte aérea, não é? Portanto, do meio para cima já estamos a falar de uma viticultura que efetivamente necessitava de menos tratamentos porque era uma vinha tão arejada, era e é uma vinha tão arejada, porque os ventos acabam por secar tudo o que é umidades e tudo isso, e portanto a parte de cima, digamos, o terço médio superior acaba por ser sempre uma uva que necessita de menos tratamentos. Uhum. Hoje em dia é isso, né? Nós até estamos a trabalhar junto com a Universidade de Coimbra para tornar isso património imaterial, cultural e imaterial, porque faz parte A história. até de alguns doutoramentos que estão a fazer. Um, e muito bem, pronto, porque faz parte Se chama Vite desse trabalho. Maritata. Maritata. Sim. Olha só, os etrusos que chamavam. E Mas, o Chile e Itália sim, havia alguns exemplos desses, e acho que ainda continua a haver. Nós chamamos de vinho selvagem. Hoje em dia, obviamente, vinhos que produzem 7 graus, 6 graus, 8 graus. Tem pois. maturação, nós ainda assim conseguimos fazer, fazemos alguma monta, não é? Portanto, ali no finais de junho, para todos os cachos que ficarem com mais capacidade de fotossíntese, não é? Para gerar reservas para os cachos que ficam, não é? Também fazemos uma coisa gira, que é na altura da floração, nós tiramos algumas folhas da base. Portanto, a intenção aqui é tirar, ou seja, tirar clorofila, portanto, estamos a tirar a capacidade de fazer fotossíntese, ou estamos a tirar a capacidade de transformar em fotoassimilados. Portanto, que são as Claro. reservas que depois a videira vai consumir para produzir os queijos. Depois, dentro do caixinho, na altura da floração, não é? Tem várias, antes de ter a fruta, tem várias flores, não é? Pronto. É. E a intenção é que essas flores nem todas deem fruto. Portanto, nós a tirarmos folhas fora, obviamente temos a tirar a capacidade de fotossíntese do cacho se formar todo. Portanto, isto faz com que numa casta de ciclo longo, não é? Que é o azal, é uma casta que normalmente se vinima depois do equinócio, e depois do equinócio, para mim, é sempre aquele período que vem as chuvas e tudo mais, é um período sempre mais difícil. Portanto, tudo que esteja fora da adega começa a ser uma pequena dor de cabeça. Uhum. Esta casta acaba por amadurecer ligeiramente mais cedo, porque também tem menos bagos, tem menos fruta. E amadurece muito bem, porque depois estamos a Mais falar de contato 12 solar. graus, sim, 12 graus e meio de álcool provável, uma acidez sempre que haver, não é? Porque é um sistema que produz sempre bastante acidez. Um, mas depois também é uma casta, não querendo ser muito técnico, é uma casta muito redutiva, não é? Portanto, durante a fermentação, uma casta que tende a reduzir muito, não é? Dá aromas, origem a aromas muito reduzidos. Então, para isso também usamos quase tudo material poroso, não é? Portanto, fermenta, esse é o pequeno rebento selvagem, que fermenta em ânforas, não pesadas. Portanto, a ideia aqui é trabalhar a porosidade no seu todo, que fermenta com as películas, e depois vai para carvalho, ibérico, neste caso o português, que é um carvalho que tem uma porosidade, portanto, é um carvalho que cresce muito mais rápido, não é? Portanto, e a porosidade da madeira é muito mais aberta. Diferente. Portanto, Aham. acaba por eh, dar aqui um oxy-redox muito, muito interessante ao próprio vinho, né? Sensacional. Você falou bastante da Asal.
Uma casta que vem na tua cabeça que pode ser assim, que você acredita, Portugal é conhecido pelos lotes, né? Pelas castas, pelo vinho produzido com blends. E esse impacto aí das temperaturas, enfim, de tanta coisa, às vezes você olhar pelo lado positivo, Portugal tende a se beneficiar com isso, porque tem muita variedade para poder trabalhar, né? O fato é que quando você olha como profissional que você é, entendido em ampelografia como você para o contexto de uma casta portuguesa que tu acha que é subestimada e que pode ser uma bela aposta para o futuro, qual seria? Pô, Existem, bom, existem várias. Existem várias. O Asal é uma casta que tem uma película bastante fina. Aham. E sendo uma casta de ciclo longo uma região dos vinhos verdes em que chove muito, não é? Portanto, eu ia dizer chove imenso, não, chove muito mesmo. Índice Eh, pluviométrico altíssimo. exato. Estamos a falar na ordem dos 2.000 mililitros por metro É. quadrado ano, né? Portanto, enquanto no Douro, sei lá, na zona do Pocinho chovem 300, não é? Só para ter uma ideia, portanto, é uma coisa muito, muito distinta. Ehm, o Asal, eu vejo-lhe aqui algumas vantagens, no que diz respeito à própria acidez. Tem ali uma espinha dorsal muito, muito forte, né, em termos de acidez. Um aromático bastante neutro, ehm, mas sim, faz parte de castas, tudo que seja ciclo longo, né? Penso também, né, no Tinto Cão, penso também no Sousão, não é? Que é o vinhão nos vinhos verdes, mas lá está, é uma casta eh, tão vegetal, não é? É uma casta que exige muito trabalho na vinha, não é? Porque toda a produção acaba por depois ter um toquezinho vegetal e o vinhão ou o Sousão gosta de ser colhido um bocadinho sobre o maduro, não é? Porque pela percepção da acidez e também pela percepção da doçura. Hum, e depois o alvarilhão é uma casta fantástica. Estamos a falar de um oposto, né? Castas muito tintureiras, né? Para castas menos, com menos cor, né? Como a Morufo, como o alvarilhão, que são castas que amadurecem muito bem, conseguem facilmente fazer 13 graus e meio, 14 graus, com acidezes bastante altas, mas sobretudo pHs bastante baixos, o que nos permite Boa. aqui fazer tintos sem necessidade, por um lado, sem necessidade de correções, diria, na É, adega, e sem necessidade de consegue manter um pH bastante baixo, não é? A intenção aqui é que depois o vinho, ao longo do tempo, consiga evoluir também muito bem, não é? claro. Porque quanto mais alto é o pH, o vinho, por norma, depois tende a cair com o tempo, não é? Pronto. Como qualquer alimento, né, Márcio? Um dos segredos da técnica de controle alimentar é exatamente esse, baixar o pH. Márcio, filosofia da tua produção. Adoro essa frase. Sonhar é importante, mas fazer é essencial. Olha, o Eu conceito acho. de minha intervenção tornou-se muito popular, mas o que que significa para ti exatamente isso? Não, eu acho que tudo tem uma base, não é? Há aqui um ponto de partida, não é? Temos de ter aqui um ponto de partida. Um, e passar do sonho à ação é isso mesmo, não é? Começar a torná-lo realidade, não é? Um, é muito isso. E depois, todos os dias, né? Dia após dia, ano após ano, ter aqui alguma constância, né? Pronto. E isso é que também ainda vou tendo alguns sonhos e sei que alguns, se calhar, são impraticáveis. Mas não deixo de ter ousadia às vezes de testar, não é? São desafios que nos vamos colocando, eu acho que é uma parte gira também do nosso dia a dia, não é? E eu Sem acho que dúvida. é vertical a qualquer área, não é? Não Sim, sem importa, dúvida. só os É isso vinhos. mesmo. Márcio, a gente
hoje pensando, né, no que se fala bastante, no que se propaga bastante, e não necessariamente o que consome bastante, mas o que se propaga tem sido muito falado dos vinhos naturais, né? O que que você pensa a respeito desse contexto de vinho natural? Qual é a tua visão? Qual é a tua maneira da tua abordagem? Qual o teu olhar? É cauteloso? É avançar? Qual que é ali? Ou um meio termo? Enfim. Sim, eu acho, pronto, a palavra natural é uma palavra muito forte, não é? Eh, Quer dizer, nós vendo o natural é tudo o que é a partida será bom para a saúde, não é? É algo que supostamente fará bem à saúde. No caso do vinho, se fizermos o vinho sem qualquer tipo de conservante ou sem qualquer tipo de, já não digo de atenção, mas obviamente que depois vai chegar a um ponto que Estragar. se torna, né? Vai chegar a um ponto que se torna vinagre, não é? Portanto, Estraga, literalmente, estraga, como qualquer exato. alimento, Exato. literalmente. Pronto, aqui acho que deve prevalecer aqui um pouco a regra do bom senso, não é? E usar o melhor dos dois mundos aqui. Quer dizer, nós, por exemplo, trabalhamos muito em orgânico, temos um ou outro princípio da biodinâmica que também trabalhamos. Não Ok. fazemos disso bandeira, acho que não faz sentido, mas na minha opinião, é fazer muito aquilo que já se fazia, que os velhinhos faziam antigamente, não é? Pronto. E juntar o melhor dos dois mundos, juntar o conhecimento, não é, adquirido, não é, na universidade e ouvir o que dizem os antigos. Obviamente, pronto, a tração, não vamos estar aqui a carregar com pesticidas, tampouco, herbicidas nem pensar. Depois a questão do cobre, é sempre aquela questão da toxicidade. Quer dizer, há muita coisa. E nós, quando falamos em intervenção mínima depois da adega, eh, é quase como se fosse o oposto, porque nós temos que estar muito vigilantes, não é? Todos os dias temos que provar, todos os dias temos que. Isto na altura da fermentação, depois, claro, durante o ano, durante o estágio, eh, temos, É acompanhar só. temos que acompanhar, claro, monitorizar. Mas durante a vindima temos que estar muito em cima, não é? Porque muitas vezes queremos que o Claro. vinho vá por ali e às vezes vai pelo outro lado, não é? E às vezes temos que arranjar uma bengala para poder ajudar a chegar onde queremos. Mas já por si, o vinho acaba por ser um produto natural, não é? Ele vem de uvas, não é? Sem Portanto, dúvida. e as uvas acabam por ser igualmente naturais, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E tá mais de 3.400 e poucas pesquisas mostrando alguma coisa positiva do vinho para a saúde humana. E a gente sempre fala muito do paradoxo francês, que é que foi o mais divulgado na altura, né? Mas que na verdade tem muitos experimentos mostrando ali o bom senso, né? Porque como qualquer coisa positiva, é o bom senso entre como é o remédio e o veneno é a dose, né? Mas É o isso que que é deve importante prevalecer. lembrar. Sim, acho que sim. Acho que é um pouco, acho que é um pouco por aí, não é? Agora, quando você falou do estar atento, sobretudo no momento da fermentação, como é que você vê? Qual que seria o maior erro de um produtor, de um enólogo, de querer corrigir excessivamente um vinho? Eu acho há uma expressão muito gira do engenheiro, eu tenho ideia, Filipe de Vilhena, do Dão, Tá? que ele costumava dizer, estamos a falar dos anos 70, ele dizia que numa adega só deviam de entrar dois seres, não é? Portanto, quais seriam os seres? Ah. Isso é que Uva? adivinhar. Uva, sim, uva, é uma parte. Eh, Ah, mas não, de um lado, então ele dizia que deveriam entrar dois seres, só dois seres. O enólogo, por um lado, tá. e por outro, um cão, não é? Por que o cão? Porque quando o enólogo estivesse a mexer demais, o cão ia lá e mordia no braço do enólogo, não é? Está a perceber? Eh, ele, ele- Nacional? esta citação dele.
é muito interessante e que hoje em dia é E mais diz que muito, né, Márcio? E diz muito, né? E diz muito. tal e qual. Não, aí tal e qual, né? Super atual. Super atual. Márcio, vamos agora falar dos teus projetos, do vinho verde, do Douro, Ribeira Sacra. Vamos falar o que que te fascina primeiro pelo vinho verde, pela essa região de vinho verde, o que que te fascina? Por que que quis trabalhar com eles? E não lá no Alentejo, no Algarve, na Madeira, no Açores, enfim. Lá, por quê? As outras regiões não deixam de ser interessantes, não é? Madeira, os Açores, como falou, são igualmente desafiantes, não é? Os vinhos verdes, estamos a falar de um clima atlântico, não é? Um clima mais fresco, que origina vinhos mais leves, mais aromáticos, que podem igualmente também ter aqui alguma complexidade, dependendo da forma como os fazemos. Um, mas, eh, mas sim, eu acho que foi um bocadinho esse trabalho que comecei há 20 anos, que acabou por me fixar à região, não é? E o Douro, o que me leva para o Douro é a história do vinho do Porto, não é? Pois, e Eu, agora que tu vens trabalhar com o vinho do Porto recente, né? eu sou, eu Do teu sou, projeto pessoal, né? eu sou amante de vinho do Porto, aliás, sou colecionador de vinho do Porto, eu lembro-me de trabalhar nas férias da faculdade para juntar alguns trocos e depois ia comprar vinhos do Porto datados, não é? Isso Eh, aqui é. Direitas, vintas, Isso aqui é visionário. gostava, quer dizer, eu até 1924 tinha os anos todos, não é? Sério? Se não tinha Porto, há anos que não há Porto, não é? 56, 54, 49, 39, portanto, há anos que não havendo vinho do Porto, eu tenho madeiras, não é? Vinhos da Madeira. Mas sim, foi isso que me levou. Aliás, nós, na minha família, antigamente nos convívios, havia sempre nós bebíamos sempre um pouquinho do vinho do Porto. Na altura chamava-lhe a minha avó vinho fino, não é? Chamava-se muito assim, ainda no Douro se E o chama, topo. vinho fino. Aí vinhos muito velhos, né? Vinhos muito concentrados, super saborosos, e eu habituei-me a esse Explosão, paladar explosão. de explosão de sabor, eu habituei-me a ela desde pequeno, portanto acabo por ir parar ao Douro muito, muito por causa do vinho do Porto, né? Ahm, Sim. essa no fundo E, são as grandes razões. e a Ribeira Sacra, me diz, me conta. É, é, Eu tive foco lá, Márcio, vendo cada detalhe daquilo. Olha que o Douro tem regiões muito parecidas, né? Mas a sensação que eu tenho do que eu vi em loco é que a maioria lá é desse jeito, né? Então não não, tem isto, heróica, né? É uma viticultura heróica mesmo, né? a Ribeira Sacra é um Douro de há 200 anos atrás, não é? Zero máquinas, zero mecanização, portanto, tudo muito feito à mão. Aliás, quem construiu a maior parte dos patamares de pedra, os muros de pedra posta no Douro, foram galegos, né? Olha Foram que famílias inteiras de galegos que vinham trabalhar com as famílias inglesas para o Douro, que fizeram esses muros. Eh, e, eu tenho conhecimento que, por exemplo, a Taylor's fez um trabalho bastante exaustivo na pesquisa genealógica das pessoas. Foram aos avós, aos bisavós, essas famílias e foram precisamente à Ribeira Sacra e outras regiões bater às moradas dessas pessoas, saber se ainda existia algum familiar a fazer essa arte, né? Porque é uma arte, pronto. E coitados, não tiveram um grande resultado, tanto quanto sei, não tiveram um grande resultado. Mas isto para dizer o quê? Que a Ribeira Sacra foi isso mesmo. Há 10 anos, eu estava a fazer uma viagem com a minha esposa e vimos um senhor, pronto, um velhinho, atravessar de barco o Rio Minho. Portanto, nós estamos interessante.
nós estávamos ali, tem o Rio Sil, não é? E o Rio Minho. O Rio Sil é uma zona mais xistosa, uma zona também mais quente. E depois tem a zona do Rio Minho, com uma zona muito mais granítica, não é? Pronto, e mais fresca também. E nós estávamos nessa zona do Rio Minho e vimos um senhor velhinho atravessar de barco para a outra margem para tratar, imagine-se, uma vinha pequenina, devia ter uns 3.000 metros, talvez, 3.500 metros do outro lado. E nós começamos a ver, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, e não víamos estrada nenhuma que ligasse àquela vinha do outro lado, não é? Portanto, eu comecei a pensar, bem, como é que é possível, quer dizer, alguém ter plantado a vinha daquele lado, e eram vinhas bastante velhas, e ele levava o seu sulfatador com ele, portanto, no barco, para ir sulfatar a vinha que estava do outro lado. Bem, e a partir daí eu apaixonei-me completamente pela região, não é? Pela identidade, ela é uma região muito autêntica. Não que o Douro e não que os vinhos verdes não sejam, não é? Porque têm a sua própria história. Um, Diferente, né? mas diferente. Agora está ali quase como uma região emancipada, uma coisa muito própria, não é? Sem toque, sem grande toque de mecanização. E bom, pronto, a partir daí comecei a procurar parceiros na região com quem pudesse fazer alguma coisa. E assim foi. A primeira colheita depois nasce em 2017, não é? O Telégrafo, chama-se o Telégrafo, da Ribeira Sacra. Ok, em 2017. Márcio, a gente quando pensa no vinho português, ao meu olho de estudar sobre o assunto e tudo, houve um salto muito significativo de investimentos quando Portugal entrou na Comunidade Europeia, enfim, os fundos, etc., contribuíram de uma certa forma para uma melhor viticultura, enologia, infraestrutura, uma série de coisas. Mas dessas últimas, pelo menos 2 décadas, 1 década e meia, 2 décadas, o vinho deu um salto de fato qualitativo, né? Então chegou o vinho nos outros mercados com um outro know-how, né, qualitativo. E a minha pergunta para ti é como é que você, dentro desse teu circuito, desde 2010, nós estamos em 2026, como é que você enxerga o vinho português no mercado internacional em 2036, daqui a 10 anos? Bom, eu acho que se vai, e espero bem que se continue a beber vinho, não é? Nessa altura, Pelo menos, né? se depender de nós dois, vai, Márcio. Vamos lá. Exatamente, seja branco ou tinto, o que acho que espero bem que se continue a ver. Ou rosé, ou whatever. É tão desafiante o momento histórico que nós estamos, né? Que essa tua observação foi super pertinente. É, e pronto, há aqui um desafio perante as alterações climáticas, sendo que o futuro, quer dizer, se nós. Há um vídeo da NASA muito interessante que pode ser visto no YouTube, que penso que é NASA Global Warming, acho que é assim que se chama, NASA Global Warming, que mostra o planisfério, não é, no fundo do planeta, a aquecer desde 1880 até praticamente 2020 ou 2021. E tem os registros, pronto, o mapa vai ficando azul, amarelo, laranja, vermelho, né? Pois há ali várias alturas, dependendo, há períodos em que fica mais quente, mas a partir de 1995, 97 para a frente, o planeta começa a ficar vermelho quase no seu todo. Um, e isto parte de estudos da NASA. Portanto, eu imagino que, quer dizer, isto não vai ficar uma brasa daqui a 50 anos, né? Espero eu, né? Também espero o melhor para as minhas filhotas, né? E para os amiguinhos delas, né? Portanto, mas ainda assim, eu acho que devemos ser um pouco cautelosos e pensar no que é que vamos plantar, não é? Portanto, o que é que as minhas Resiste várias. a essa temperatura, né? Sim, exato. Eu acho que tudo o resto que está deve ser mantido, mas o futuro deve ser pensado e, sobretudo, também num recurso muito importante, não é? Que é a água, não é? Devemos pensar muito não O só, dilema chileno agora é exatamente esse, né, Márcio? O pois, não dilema só, chileno é não só falta no de água. calor, mas na disponibilidade hídrica, não é? Portanto, tem que haver aqui um estudo de plantas que permita
perceber o que é que nós podemos fazer no futuro breve, não é? Porque 10 anos, quer dizer, nós plantamos a vinha, daqui a 3 4 anos começa a produzir bem, minimamente, até começar a produzir em pleno, sendo que o terceiro ano é um ano muito interessante em termos de fruta, mas até produzir em pleno e voltar a produzir de forma equilibrada, temos que chegar ao oitavo ano. E de 10 anos já quase que se passaram, não é? Portanto, isto Muito. na agricultura leva muito, para além de ser um negócio centelhado, não é? É uma coisa que leva muito tempo, não é? A desenvolver-se. Mas as castas de ciclo longo são de certa forma, a altitude também são de certa forma um pouco a resposta, são de certa Para forma driblar, a para resposta, driblar isso. não é? Como? Para driblar essas variáveis todas. Exato, sim, 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 sim. Acho que deve ser com base nisso. Agora, obviamente, não podemos dizer, pá, uma parcela virada a sul, eh, sei lá, com tinta barroca, se calhar vai estar em risco, não é? Dependendo se está a 200 metros de altitude ou a 600, se calhar até se safa, não é? Mas Pois, pois. temos que ser bastante pragmáticos aí nesse aspecto, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Márcio, uma pergunta agora assim. Tu achas que Portugal comunica bem seus vinhos? Eu acho que Portugal precisa de se tornar, lá está, como a par de países como Itália, França, Espanha. Eu acho que Portugal precisa se tornar um setor profissionalizante, não é? Coisa que ainda não é. Pronto. Nada contra, pelo contrário, mas há muitas pessoas que constroem projetos e começam projetos sem ser a tempo inteiro, né? Portanto, trabalham muito em part-time e nada contra, porque aqui a diversidade também nos ajuda a crescer, não é? Muita gente, eu conheço assim, muita gente, Márcio. É. É E muitas impressionante, é vezes impressionante. pensa no vinho como um negócio de um hobby É, ou outras coisas, quer dizer. Portanto, o Portugal é precisa necessário, de né? se tornar profissional. Tem que ser um setor profissionalizante. E a partir daí vem tudo o resto, não é? Vem o trabalho todo de marketing, vem o trabalho todo de comunicação, que não está a ser mal feito, acho eu. Claro, pode ser sempre melhor, pode. Acho que todos juntos também somos poucos, portanto, devemos estar mais unidos e junto às organizações e tudo mais para comunicar mais do que o vinho, não é? O vinho acaba por ser um produto de uma usado numa experiência, não é? Cada vez mais, se pensarmos em anoturismo e tudo mais, não é? Agora a base, Cultural, né? né? Ainda a base, Cultural mesmo. pois, é cultural e tudo, quer dizer, mas se formos à origem, não é? É como é atrás de uma vinha, atrás de uma parcela, de uma história, de um vinho que nós também vamos atrás, não é? Sem Eh, dúvida. Portanto, uma coisa que, por exemplo, Espanha comunica muito bem não é só o vinho, é também a gastronomia, não é? Sem Fora dúvida. do Boa seu país, observação. eh, fora a nível mundial, comunica muito bem a gastronomia. Portanto, nós em Portugal também acho que devemos encaixar aqui um pouquinho todos estes pratos regionais que temos, não é? Tão próprios. E dar a conhecer com que tipo de vinhos é que casa melhor, não é? Claro, claro. Eu acho que Portugal é um país de bom beber e de bom comer, não é? E de E, praia. e é conhecido por isso, né, Márcio? E é É, conhecido por isso, né? isso, tal e qual. Portanto, acho que essa equipa está a ganha, portanto, esse jogo está a ganho, portanto, acho que é apostar, não é? Mas, mas sim, há toda uma parte profissional que eu acho que deve ser trabalhada antes, não é? Acho que quase todo turista, sobretudo, vou colocar aqui os brasileiros que visitam muito Portugal, saem daqui com essa ideia que Portugal se come muito bem e comida farta, e comparado aos outros países europeus com custo mais baixo. Então, isso que você tocou aí do ponto de fincar a enogastronomia em conjunto é fantástico, é exatamente isso mesmo, eu também penso assim. É uma hipótese, né, de trabalho, de melhor comunicação
também, né? Sim, E sim, valorização, né? certo, certo, estamos de acordo. Márcio, quais os desafios que tu vê que o pequeno produtor, é, não agora, mas que tu estás vislumbrando que vai ter em breve, que as coisas estão caminhando para um desafio grande para os pequenos? Ser É, pequeno já é um desafio, né? eu acho que ser pequeno já não é, como é que eu hei de explicar? Eu acho que já não é uma limitação. Ok. Pode ser até É, uma mais-valia, é isso? exatamente. Eu acho que pode ser uma mais-valia na parte da comunicação, portanto, já é um nicho de mercado, não é? Portanto, não é ser pequeno, mas é ser autêntico, ter a sua identidade. Podem só produzir 500 garrafas, 5.000 garrafas, não é? Temos que entender que é que estamos a falar, que produto pequeno é esse, não é? Mas, mas sim, acho que estamos de acordo, sim. É, Márcio, o que significa crescer sem perder a identidade. Pô, isso é o maior desafio de Aí qualquer. a gente volta para as 1.000 garrafas iniciais, depois para as 15.000, e agora? Quantas são? É isso, e agora consegui fazer 250.000 garrafas e Olha lá, que salto, hein? com a mesma constância e claro, pronto, é um desafio. E perdoem-me a expressão, mas eu costumo dizer aos nossos funcionários e eles já sabem isso, nas nossas adegas não entra porco e sai chouriço, não é? Portanto, tudo é muito bem, todas as parcelas estão identificadas, todos os viticultores estão identificados. Quando chegam determinadas uvas ou determinada parcela à adega, nós já sabemos para que vinho é que vai. Portanto, já está. Vamos criando a nossa base de dados, não é? Portanto, isto para dizer o que é. Obviamente que eh, se nós temos, por exemplo, produtores que nos entregam 10.000 quilos de uvas, como temos produtores que nos entregam 200 quilos de uvas. E, Não. e nós Que vamos diferença, hein? provar, e nós separamos tudo, não é? Portanto, verificamos tudo de forma separada. Depois, mais tarde, quando vamos a fazer os lotes, eventualmente podemos vir a juntar, não é? Mas numa fase inicial mantemos separado. Para quê? Para não perder essa identidade, não é? Conseguirmos ter. E esse é um grande desafio, não é? Porque quer dizer, às vezes um tiro de sorte não é difícil de dar, não é? Pronto. Ou dois. O mais difícil é ter esta constância ao longo do tempo, não é? Ahm, Portanto, para criar essa própria identidade que fala e vem, em que, como eu, noutros produtores, quando procuro outros produtores, também sei o que é que quero buscar, não é? Portanto, e sei que quando abrir uma determinada garrafa, sei que vai ser aquilo, não é? Tal e qual, sim. E o que te fez avançar para um outro alimento que eu amo, azeite? Pois, eu adoro azeite. Eu adoro azeite, sou um amante de azeite. E, e nós, quando adquirimos a Quinta do Malhô, no Douro, portanto, muito perto do Pinhão, nós tínhamos ali cerca de 7 hectares, quase 8 hectares de olival, com centenário, com praticamente 200 anos, em patamares pré-filocéricos, ou seja, de uma coisa louca em termos de mão de obra. Não Giro. são patamares onde sequer entra um trator, portanto é tudo feito muito à mão. E depois produções muito baixas, porque é um regime extensivo de sequeiro, portanto produz muito pouco. Mas pronto, Deus também não é assim tão mau, não é? Produz pouco, mas produz bem, não é? Qualitativamente, né? Claro, Qualitativamente. qualitativamente, exato. Depois a minha esposa também gosta muito de azeite, pois na altura tirou o curso de olivicultora e foi ela que até tratou do azeite. Eu trato de vinho, ela trata do azeite. E pronto, e resultou muito bem toda essa fruta, toda essa azeitona. Depois da origem, é um azeite muito interessante.
E ela tem também agronomia? Tem a engenharia agronômica ou não? Ela vem da saúde, vem da área da saúde. Ah, ok, Não, ok. Olha, tem tudo a ver, tudo a ver. Saúde, azeite, vinho. sim, sim, sim. Dieta mediterrânica, não é? Exato, exatamente isso. Márcio, olha, a gente vai se deslocando aqui já para o ponto final da nossa conversa, que está sendo uma delícia. Estou adorando conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, de ti. E eu queria saber de você, o que que você queria quando você idealiza assim o teu futuro? Você falou das filhas e dos amiguinhos das filhas, adorei você ter colocado assim, que não está pensando em si, né? Está pensando no que você quer deixar. E a minha pergunta é exatamente essa: o que que o Márcio Lopes quer deixar do teu trabalho para a história do vinho português? Bom, isso é uma pergunta com uma resposta muito difícil, que eu acho que nunca sequer pensei. Hum, mas eu acho que o importante aqui é deixar um legado, não é? Deixar um legado, sobretudo, de coisas boas, não é? Porque as más a gente dispensa bem, não é? Melhor. Sim, sim, não. Acho que é importante, é importante lá está, não nos preocuparmos só connosco, não é? Portanto, nós somos um todo, não é? De gente que trabalha, sobretudo na nossa organização, mas vivemos todos em comunidade, não é? Portanto, acho que é importante conseguir estar e conseguir fazer e conseguir integrar também, que é algo que nós vamos fazendo sempre que podemos. Todo esse legado, acho que se for deixado, acho que fica bem entregue, sim. Perfeito, perfeito. Márcio, eu que te acompanho, um pouco mais distante, mas acompanho, tu tens recebido muito prêmios, tu tens sido muito elogiado pela crítica, né, especializada, e isso sempre é um afago à nossa alma como profissional, né, que é de uma certa forma uma repercussão da nossa labuta, do nosso trabalho, da nossa maneira de ver o que a gente está desenvolvendo. Mas eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho mais capciosa. O que que é um sucesso para Márcio Lopes? Eu acho que esse, primeiro que tudo é ter saúde, não é? E, Boa. e sermos felizes a fazer o que gostamos, não é? O sucesso acho que me passa muito por aí. E se conseguirmos ter um bocadinho de tempo para dedicar à família, então acho que está garantido o sucesso, não é? Esse equilíbrio, né? Mas tão difícil na atualidade, né? Com tanta coisa. Não, eu estou a rir, mas não tem piada nenhuma, não é? Você como ser humano, né? Você com você mesmo, você com a tua família, você com os amigos, você profissional, você é tantas frentes, né? E manter esse equilíbrio não é fácil, né? Não, não é. E não deve ser só para mim, deve ser para quase todos A os gente. meus colegas do setor, não é? Não, claro, é sempre é um negócio muito absorvente, não é? Portanto, que pede muito de nós. Hum, claro, temos que estar preparados para isso, não há outra forma de dizer, não é? Sem dúvida. Márcio, engraçado que muitas vezes as pessoas do universo do vinho, os consumidores de modo geral, que vê o enólogo se destacando, o produtor se destacando naquelas mesas bonitas de hotéis sofisticados, todo empalitosado, todo bonito, com glamour, né? Apresentando o seu vinho, mal sabe que 90% do tempo ele está de bota na vinha, trabalhando, feito na adega. É Eu uma, tinha um. é uma coisa díspare, né, de universo, e que muitas pessoas só veem o glamour, né, e não vê esse outro lado, né, que é dentro do nosso universo do vinho, né? Sem dúvida. Eu tinha um professor na faculdade que dizia isso muito bem, que era um enólogo de manhã.
anda de bota, à tarde anda de bata e à noite anda de gravata. Portanto, Explodiu. é muito isso, não é? É muito trabalho na vinha, trabalho no campo, depois na adega, não é? E depois ter que promover, não é? O produto que se faz, Mercado, né? não é? É um pouco isso. Depois é a cereja em cima. Depois, em relação aos prémios, é a cereja em cima do bolo, não é? Aqui Sim, dois sim. por cento 2% do trabalho, não é? É, exato. E eu toquei nesse ponto porque muitas vezes o consumidor só vê esse ponto, né, Márcio, e não olha para o contexto que é o trabalho de fato de um enólogo, de um produtor, que não é mole, né? Mas, Márcio, olha, queria te fazer uma pergunta. Qual é a pergunta que eu não te fiz que tu gostaria que eu fizesse? Qual é a que eu não fiz e que tu gostaria que eu tivesse feito para ti? Eu acho que foram perguntas bastante estudadas, preparou muito bem a entrevista. Acho que não acrescentaria mais nada, foi tudo muito bem e foi um gosto, aliás, estar aqui consigo durante este período. Não vejo, acho que tocou nos pontos todos, sim. E o que que é um grande vinho para você? Complementa a frase. Um grande vinho é? Um grande vinho um grande vinho é identidade, né? Um grande vinho é isso mesmo, né? É, é um todo. Um grande vinho é um todo, né? Passa um mundo na cabeça do enólogo quando pensa num grande vinho, né? O código. Uma vez eu perguntei O para um algoritmo. provador, um Master of Wine, que era um provador muito experiente, eu perguntei como é que o que que é o código, né? De pegar o líquido e o que que passa na tua cabeça de frente para a taça de vinho, tu não tá sabendo nada do vinho, tu só tá ali com o líquido. Qual é o código que tu desvenda dali? O que que vem na cabeça, né? E é muito curioso quando tu respondeste dessa forma, eu senti aí na tua maneira, na tua expressão, o mundo que pode passar, né? Do que É um mundo, é. Tal e qual. Tal é. e qual. Márcio, olha, queria finalizar te dando um presente, Muito bom, ainda que bem. é meu livro, Vinho Viagem Cultural. Vou fazer chegar nas suas mãos. Espero que Muito você bem. goste, aprenda. Obrigado. Que é um miminho, que é um livro que foi escrito com o único objetivo de transmitir a importância sociocultural e histórica na geopolítica, da economia, do vinho ao longo da história. Então, eu passo aqui pelas principais civilizações a que o vinho esteve presente, faço comentários de inúmeros contextos que eu estive presente também, do que eu visualizei em loco, e também faço um desfecho final um pouco da atualidade. E quero te entregar esse livro como uma forma de mimo e de agradecimento pelo teu tempo e pela tua disponibilidade, Foi um gosto. a tua generosidade de partilha de tanta coisa gostosa e que incrementou aqui, com certeza, a cultura vínica as pessoas que estão assistindo. Muito bem. Agora, esse livro só vale se vier autografado. Tá bem, com dedicatória premium. Como é que é o nome da tua esposa, Márcio? Cláudia, É Cláudia, tá bem, vou mandar para você e para ela, com certeza. Olha, para duas continuar a fazer palavras tudo finais. bom. Desculpe. Duas palavras finais. Não, eu acho que o vinho está a passar um momento desafiante, não é? Eu acho que nós devemos estar cada vez mais unidos e pensar também nos velhinhos e no povo que trata a lavoura e nos viticultores todos que fazem da agricultura a sua vida. Hum, eu acho que devemos ter aqui a nossa parte mais social e pensar um bocadinho mais nos outros antes de pensarmos em nós, não é? E eu acho que se for assim, metade do problema estará resolvido. E nada, apenas me resta desejar bons brindes e bons vinhos também, não é? Antes pouco e bom do que muito e fraco. Boa! Ok?
Adorei. 100%. Márcio, eu esqueci de te perguntar, os teus vinhos hoje estão presentes em que mercados internacionais? Bom, nós atualmente estamos a vender para cerca de 20 países, sendo que o Brasil é um deles. Quanto Um, representa o teu vinho no Brasil? Quanto representa para ti? o Brasil é um dos principais mercados, deve estar talvez no top 5 dos maiores mercados. E tem noção dos estados que estão dentro do Brasil? Teu vinho já estão dentro de que estados? Tu já sabe? Sobretudo São Paulo e Rio, não é? Sobretudo São Paulo e Rio. Paulo e Rio. Ok. Ok. Mas sim, é todo um mundo a crescer, porque os países nórdicos, né? A Europa Central, um bocadinho também a Austrália, Japão, pronto. Que giro, que giro. É, é, por acaso é um orgulho Mercados grande. exigentes e desafiadores, hein? Japão, mercado exigente. A Austrália, super desafiador pelo volume que estão produzindo em vinho. Sim, sim. Muito Não, é bom. um orgulho ter estado lá e vender atualmente para lá, acho que independentemente da faturação, é algo que me alegra bastante. Sim, sim. É claro, há países mais desafiantes. O Brasil é um, hein? Não, eu acho que agora com o acordo do Mercosul, que até torna-se um mercado bastante mais interessante de trabalhar, não é? É, Vamos ver o que o vamos futuro ver. também reserva, Exato, não é? exato. Mas é um mercado que está em crescimento de consumo, né? Então, isso é bacana. Só por Muito. isso já é válido, né? Sim, Em sim, si. sim. E o mercado muito grande, né, Márcio? O Brasil é continental, é que as pessoas não têm noção do tamanho do Brasil, de fato, mas é um mercado continental. Muitos estados que não são. A cultura vínica só estava praticamente no sul do país, né, implantada muito mais pelos italianos e com a influência muito mais italiana. Mas o fato foi que nos principais mercados, os centros econômicos, começou-se a ter ali um incremento de consumo, mas o Brasil é continental mesmo, né? Tem muita coisa para se trabalhar dentro desse próprio Sem país que dúvida. está em crescimento. Olha, Márcio, muito obrigada. Queria finalizar aqui essa nossa conversa, te desejando muito sucesso, mais sucesso ainda, que continue aí a desenvolver suas atividades, força, e que a gente possa, qualquer hora dessa, fazer uns brindes aí, provar essas delícias todas Vamos a isso. que você produz. Foi um gosto e obrigado pelo convite, Ana. Eu sou Daiane Casal, você me encontra em todas as plataformas e redes digitais com o perfil @Daiane Casal. Se você quer crescer no universo do vinho, pode me acompanhar também através do Mundo de Baco, daianecasal.com, e aqui no BacoCast você escuta e aprende com histórias como a do Márcio Lopes, que vem aí incrementar de uma forma gostosa, uma conversa descontraída, muitos conhecimentos que vão ali agregando ao teu universo vínico. Fica o convite para você acompanhar a cada episódio. Tchau, tchau, Márcio. Tchau, tchau. Obrigado.